Hoje eu vou dizer para vocês o que é e como fazer um contrato terapêutico em psicanálise e, mais importante, o que você não pode fazer ao realizar um contrato terapêutico em psicanálise. Eu sou Gui Magás e a finalidade desse canal é divulgar a psicanálise de forma séria e descomplicada. Eu vou começar dizendo claramente o que você não pode fazer. O pior erro que você pode cometer ao fazer um contrato terapêutico em psicanálise. Só uma coisinha antes de eu falar isso, porque ao dizer qual que é o pior erro, talvez você conclua que você já sabe do que se trata, que você já não faz isso mesmo. Provavelmente você não comete esse erro, mas muitas pessoas cometem, e você vai então talvez achar que, pronto, você já entendeu do tema. Mas eu sugiro que você espere um pouco pelo seguinte: o mais importante é entender o motivo pelo qual isso é um erro, porque se você entender isso, ou seja, se você entender a essência, que é o que eu vou tentar passar para vocês hoje, do que é o contrato terapêutico, você vai não só não cometer esse erro, você vai provavelmente deixar de cometer pequenos erros que poderiam ser cometidos na hora de conversar sobre o contrato, e talvez, na verdade, toda a sua primeira consulta com um paciente que vem pela primeira vez possa ser transformada por esse conhecimento. O que você não vai fazer em uma consulta, num contrato terapêutico, na primeira consulta com o paciente em psicanálise? Você nunca, jamais vai assinar um contrato com o seu paciente. E embora você possa achar que isso é uma coisa que ninguém faz, as pessoas fazem isso. Eu sei, porque como diretor do Instituto Brasileiro de Psicanálise, todo ano eu me deparo com um aluno que está fazendo isso. E aí a gente tem que explicar por que isso não pode ser feito. Então isso é comum. Se você já não faz isso, ótimo. Então vamos entender por que é ótimo que você não faça isso, ou seja, qual que é a essência do contrato terapêutico em psicanálise. Eu vou até sugerir um nome diferente do que esse de contrato, que fica mais claro o que a gente deve fazer. Primeiro, o que é um contrato do ponto de vista social? Um contrato é um conjunto de regras que você estabelece com alguém. Então, se você vai jogar um jogo com alguém, vocês estabelecem uma regra ali, vocês combinam uma regra que vale para os dois. Quando o conjunto de regras que devem valer para duas pessoas, ela não está baseada na confiança, quando não está baseada na confiabilidade, você vai fazer aquilo que juridicamente a gente chama de um contrato. É um contrato que é assinado entre as partes. Você imprime um contrato com as cláusulas, ou seja, com as regras que as duas partes concordam, e as duas partes assinam. Por que elas assinam? Para que você se comprometa juridicamente. Se você está emprestando dinheiro de um banco, comprando um carro, utilizando um cheque especial e etc., você assina um contrato com o banco para fazer um empréstimo. Você assina um contrato jurídico e etc., de compra e venda com uma pessoa desconhecida. Se você vai emprestar um dinheiro do seu irmão, dificilmente vocês vão assinar um contrato. Por quê? Porque aquele vínculo está baseado na confiança. Quando a base do vínculo não é a confiança, você precisa de um contrato, para que você possa discutir isso depois juridicamente se o acordo não for cumprido. Então o contrato ele tem essa finalidade. Por isso que eu acho que o nome contrato terapêutico, embora seja totalmente usado em psicanálise e em outras disciplinas, eu não acho ele útil para a psicanálise. Eu acho que esse nome contrato não é útil porque confunde a cabeça de quem não está acostumado. Se você está acostumado a conviver, já estudou bastante psicanálise, faz parte de grupos, etc., você se habitua a falar contrato sabendo que aquilo não é um contrato de verdade, mas sim um acordo verbal. Mas e aqueles que não sabem? E além disso, se não fica claro a essência do acordo verbal, vamos dizer assim, você pode fazer o contrato, ainda que de forma verbal, não baseado naquilo que é mais importante. Tá joia? Então a primeira coisa que eu vou sugerir para vocês: considerem que o que você vai fazer com o seu paciente não é um contrato, é um acordo verbal de confiança. Você nunca jamais vai assinar um contrato. Consequentemente, é um contrato verbal. Mas se é verbal, vamos mudar o nome?
vamos chamar de um acordo verbal. E se ele não está baseado na lei, ele está baseado no quê? Na confiabilidade. Agora, por que, gente? Por que que isso é essencial? E vai ficar muito claro para vocês, uma das coisas, não é a única coisa que o paciente busca num primeiro momento, quando ele vai para a sessão, tá? Em outros momentos eu posso falar de outras coisas. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, uma das coisas que o paciente busca, uma das coisas mais importantes que ele busca quando ele te procura, é a confiabilidade. O Winnicott, um dos mais importantes teóricos pós-freudianos da Escola Britânica de Psicanálise, do grupo que ficou chamado na Escola Britânica como o grupo do meio, vamos dizer assim, middle group, grupo intermediário. De um lado tem os kleinianos, de um lado os anafreudianos, né, ou freudianos contemporâneos, e o grupo do meio no qual o Winnicott se encontrava, né, que ele está morto. Ainda existe essa divisão na sociedade britânica. O Winnicott é um dos principais autores pós-freudianos da linha britânica. O Winnicott tem toda uma teoria baseada na importância da confiabilidade e do desenvolvimento da confiabilidade no vínculo primário. A confiança no mundo externo é fundamental para o desenvolvimento pessoal. Tá? Então, a base do vínculo analítico, desse vínculo que uma pessoa te procura, e essa pessoa que te procura está fazendo um gesto de coragem muito grande, porque ela vai confiar a você aquilo que há de mais caro para ela, seus medos, suas inseguranças, as suas angústias, seus complexos, só coisa importante, o que ela tem de mais valioso, ela vai te confiar. Como que ela vai fazer esse gesto se não tiver estabelecido um vínculo de confiabilidade? Como que você vai assinar um contrato com uma pessoa que você vai exigir dela que confie em você plenamente? Começa fracassado o vínculo. Mas não é só o contrato assinado, é a forma de falar. Porque você pode não assinar o contrato, mas falar as cláusulas, entre aspas, do contrato terapêutico como se você estivesse listando-as. Também não é uma forma correta. Como se você estivesse pressionando o paciente, como se aquilo fosse inviolável e etc. E não é a realidade. A gente sabe que o paciente tem o direito, no fundo, de violar as regras. Porque ele, muitas vezes, não adquiriu a capacidade de confiar e de depositar confiança. Ele está ali justamente para isso, muitas vezes. Alguns, é claro, que já nos chegam com essa capacidade. Outros a gente vai ajudar a desenvolver justamente isso. E a gente tem que funcionar como aquela mãe que doa sem saber se vai receber de volta. Se você não estiver preparado para doar e se colocar nessa posição de vulnerabilidade sem saber se você vai ser retribuído, você está na profissão errada, você não pode atender em psicanálise. Porque esse gesto, ele é necessário da gente dar para o nosso paciente. Então, toda a primeira consulta e principalmente a forma de falar do contrato terapêutico vai estar amparada no fato de que você está depositando confiança naquele ser humano. E se você não é capaz de fazer isso, aí você vai trabalhar isso na sua análise. Tem alguns pacientes com os quais a gente tem mais dificuldade. A gente vai trabalhar isso na nossa própria terapia. Bom, então já ficou claro o motivo pelo qual a gente não pode assinar um contrato. E qual que é a base do contrato terapêutico em psicanálise? A confiabilidade. Então, a gente tem que aceitar, esses são ossos do ofício. Você não pode voar, pegar um voo de avião, exigindo que você não esteja flutuando no ar, não é assim? Senão você não voa, você tem que ficar no chão. Sem esse risco implícito no ato de pegar um avião, você não pode voar. Sem esse risco implícito no ato de atender em psicanálise, você não pode ser um analista. Mas vamos lá. Isso estando posto, quais são as principais características? Aí eu vou falar, claro, da minha experiência pessoal, baseado nos meus anos de análise, estudos e etc. Quais são as principais características que eu considero principais de um acordo terapêutico, um acordo verbal terapêutico?
Em primeiro lugar, isso que eu acabei de dizer para vocês, estar preparado para levar o pior. Mas e se o paciente não pagar, por exemplo? E se o paciente não cumprir o que ele concordou com a gente? A gente vai perder, entendeu? Assim como, sei lá, um dono de supermercado, ele não pode querer evitar que todos os produtos pereçam, ele vai ter que entender que faz parte tirar produtos das prateleiras e jogar fora porque eles estão vencidos. Aquela perda tem que ser inserida no todo. O nosso caso é o mesmo. A gente não vai poder ficar revoltado com isso, porque faz parte. E principalmente na clínica psicanalítica, que as defesas e às vezes a transferência está atuando de forma muito intensa, os pacientes às vezes vão embora mesmo e não nos pagam. Tá? Claro que a gente vai cobrar, a gente vai tentar receber, mas a gente vai estar pronto para isso. Nós somos obrigados a confiar, mas nós não podemos exigir essa confiabilidade do paciente, tá joia? Ele não é obrigado num primeiro momento. Tá? Já falei, outra característica, é que nós nunca vamos assinar um contrato, tá? Nunca imprimir e assinar. E vamos conversar de maneira natural sobre o contrato terapêutico, sobre o SET, as regras do contrato. Vai ser um bate-papo, principalmente no final da sessão, a gente vai falando disso. Eu sugiro que você não cobre, ou melhor, eu nunca cobro um paciente adiantado. Por quê? Pelo mesmo motivo. Se você está cobrando adiantado, você não está depositando confiança nele. E mesmo correndo o risco de não receber, o vínculo analítico tem que iniciar na base da confiança e essa confiança tem que vir da gente, esse depósito de confiança. Então o paciente pergunta para mim, como é que eu faço para pagar? Eu falo para ele assim, olha, eu gosto de trabalhar da seguinte forma, a gente faz as consultas, a hora que vira o mês, eu somo quantas consultas foram no mês anterior e te passo no comecinho do mês o número de consultas. E aí, dentro dessa primeira semana, você me faz um Pix, uma transferência com o valor das sessões. Se o paciente fizer questão de pagar por sessão, eu permito que ele pague por sessão, porque eu também não vou obrigá-lo ao meu modelo. Mas eu digo para ele que isso não é necessário. Se ele quiser pagar por sessão, eu permito. Falo, ok, se você prefere assim, alguns pacientes eles precisam pagar por sessão. Justamente porque eles ainda não podem estabelecer esse vínculo com você de ficar te devendo, vamos dizer assim, entre aspas. Então você aceita temporariamente, um dia em algum momento ele vai esquecer de pagar, numa outra aula eu falo disso. Então eu aceito que ele pague por semana. Se ele disser que ele prefere pagar adiantado as sessões do mês, eu falo para ele que eu prefiro que ele pague então por sessão. E aí eu tento não receber adiantado, eu não gosto desse modelo. Nunca aconteceu do paciente me obrigar a falar assim, não, eu quero pagar todas as sessões do mês adiantadas. Isso não acontece, tá? Se isso acontecer, eu não sei, você tem que pensar. Mas eu nunca passei por isso. Geralmente o paciente ou ele aceita esse modelo, de virar um mês, a gente passar o número de sessões, depositando confiança nele. Mas ainda que ele não aceite, queira pagar por semana, pelo menos ele sabe que a gente fez esse depósito de confiança, tá joia? Nunca faço o paciente assinar presença, isso eu não faço. Eu anoto as presenças dele, tá? Se por acaso, depois, no final do mês, ele discutir que ele não esteve em tal sessão, aí a gente vai discutir isso analiticamente. E se o paciente tiver acreditar que ele tem certeza absoluta que ele não veio e eu que ele veio, eu cedo nesse caso, se acontecer uma discussão dessa natureza. Mas eu ainda prefiro isso do que ele assine frequência. Que nem quando você vai, sei lá, num pilates, numa fisioterapia, às vezes existe esse controle de presença, né? Você vai lá e assina. Eu nunca sugiro que você não faça isso, tá? Eu não preciso falar isso no contrato terapêutico, mas isso não é falado, mas eu controlo as sessões. Eu não delego isso a ele. Tem analistas que pedem para o paciente acompanhar as sessões, mas eu controlo e no final do mês eu passo para o paciente, tá?
O que eu faço, o que eu abordo num contrato terapêutico, num acordo terapêutico? Poucas coisas. As outras que forem surgindo, a gente vai conversando durante a própria análise, ou terapia, como você quiser chamar. Geralmente a gente fala análise para uma coisa mais intensa, mais profunda, e terapia para uma coisa mais uma vez por semana, coisa assim. Mas não necessariamente, tá? Isso é só para comentar. O que eu abordo num acordo terapêutico? O número de vezes que a pessoa vai vir por semana, geralmente no mínimo uma vez por semana. Também não vai dar tempo de eu falar disso hoje, mas quem sabe em outro momento eu falo. Por que não é saudável começar uma terapia a cada 15 dias, tá? Eu não começo uma terapia a cada 15 dias, eu começo pelo menos uma vez por semana. A duração da consulta, eu explico que dura 50 minutos. Tem alguns terapeutas que fazem consultas de tempo menor, tem alguns que fazem de tempo maior. Eu faço de 50 minutos, eu gosto de deixar uns 10 minutinhos entre uma consulta e outra, caso eu precise ir ao banheiro, receber uma ligação, responder uma mensagem e tal. Combinamos o dia e o horário, que vai ficar estabelecido que é o dia que ele vem. Então isso a gente aborda no acordo. Falo a forma de pagamento, como eu já disse para vocês. Alguns terapeutas cobram pelo horário, não pela presença. Aí ele informa o paciente, olha, todas as sessões são cobradas, mesmo que você não venha. Tem analista que trabalha dessa forma, muitos psicanalistas trabalham assim. Se você não consegue ou não acha correto trabalhar assim, geralmente eu sugiro que a pessoa fale, caso a pessoa não queira cobrar pelo horário, porque não acha justo que o paciente falte e tenha que pagar, eu sugiro que fale para o paciente algo assim, olha, se você me avisar antes da hora, e se as faltas forem esporádicas, elas podem não ser cobradas. E pronto. E aí, claro que se ele não avisa antes, é cobrado. E se começa a ter uma grande quantidade de faltas, você precisa conversar com o paciente, porque aí você já não está ajudando mais ele, porque ele precisa vir para que você ajude, e ele está começando a meio que transformar o set numa coisa bagunçada. Então isso precisa ser conversado, porque senão eles seguram o horário seu, vem 1, 2 vezes no mês, aí começa a não ser saudável para a dupla nem para o vínculo. Por isso que eu deixaria esse limite já estabelecido na entrevista, caso você não vá cobrar pelo horário. De que dentro de um limite elas não são cobradas, alguma coisa assim. Depois isso pode ser conversado. Se você tiver com dificuldade, é importante você buscar uma supervisão para te ajudar a pensar no caso. O valor da sessão e pronto. Eu acho que eu não trato mais nada num acordo terapêutico, tá? As outras coisas vão ser o que for. Você pode falar de férias. Eu geralmente não falo de férias, tá? A não ser que esteja muito próximo às férias. Aí eu já aviso o paciente. Falou, ó, eu vou tirar férias daqui a pouco e tal. Se as férias, vamos supor que é agosto, as férias são em dezembro, dependendo de como você cobra, pode ser que você fale das suas férias, tipo você cobra, eu não sei, tem a questão das férias, você precisa avaliar se é a hora de falar ou não, tá? Então, é isso, eu vou deixar aqui na descrição o link de 2 livros para vocês que estão começando, não só começando, mas também principalmente para quem está começando a trabalhar em clínica psicanalítica, que são livros que abordam questões da clínica de uma forma que eu acho bastante interessante para quem está começando. Um deles é esse aqui, do Zimmermann, Manual de Técnica Psicanalítica. Como o próprio nome diz, é um manual de técnica. Ele aborda uma série de questões sobre a clínica psicanalítica e ele tem uma linguagem super acessível para quem está começando. Eu vou deixar o link na descrição desse livro do Zimmermann e desse aqui do Eisrich, tá? Psicoterapia de orientação analítica. Também tem vários capítulos, ele é bem grande, sobre contrato terapêutico, aliança terapêutica, primeira entrevista, transferência, contra-transferência, tipos de psicopatologia. Então eu recomendo esses dois livros para você que está buscando estudar um pouco mais sobre a clínica psicanalítica. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe um like se você gostou, assine o canal para receber as notificações dos próximos vídeos e se você quiser assistir um vídeo
sobre se você está pronto para começar na clínica psicanalítica. Está aparecendo aqui em algum lugar para você o acesso a esse vídeo sobre se você está pronto para começar na clínica psicanalítica ou, caso você já tenha começado, se você está no caminho certo. Para descobrir isso, então assiste esse próximo vídeo. Muito obrigado.